Respire fundo por um instante. Feche os olhos se puder. Perceba o ar entrando, expandindo o peito e depois saindo suavemente, como se cada expiração limpasse um espaço dentro de você. Há algo misterioso no silêncio, algo que não pode ser medido por relógios nem registrado por máquinas. É nesse lugar oculto, onde as vozes se calam e apenas o coração fala, que Deus age com maior poder. Não é coincidência que você está lendo estas palavras hoje. Existe um chamado, uma convocação do Espírito Santo para que você entenda que prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre plenitude. É sobre paz na mente, alegria no coração, saúde no corpo, relacionamentos restaurados e, sim, também sobre recursos materiais que cumprem propósito. Prosperidade é harmonia. Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes o mundo grita para nos distrair. Notícias negativas, conversas vazias, preocupações sobre contas, trabalho, futuro. A mente fica como um mar agitado, incapaz de refletir o céu. Mas quando você silencia, esse mar começa a se acalmar e a superfície reflete a luz divina. Jesus mesmo nos ensinou sobre esse princípio quando disse em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Essa chave espiritual é tão simples que muitos ignoram. O segredo, o quarto fechado. A oração em silêncio. É ali, longe dos olhos humanos, que o céu se movimenta. E é exatamente sobre isso que quero conduzir você hoje. A ativação da prosperidade silenciosa. Imagine a cena, uma semente plantada no solo. Por semanas, talvez meses, nada aparece na superfície. Quem olha de fora pensa que nada está acontecendo. Mas no escuro da terra, a vida está germinando. Raízes se expandem, buscam nutrientes, preparam a estrutura. Só depois de um tempo, quando está pronta, a semente rompe a terra e brota. Assim é a prosperidade na vida do herdeiro de Deus. Primeiro acontece no invisível. Primeiro acontece em silêncio. As pessoas ao redor podem até duvidar, mas você sabe que dentro de si algo foi ativado. Cada oração, cada pensamento de fé, cada palavra de bênção lançada no ar é como uma gota de água regando a semente. E assim como o agricultor não cava a terra todos os dias para ver se a semente está crescendo, você também não precisa provar nada para ninguém. Basta confiar, porque o Pai que vê em secreto já está trabalhando. Quero que você compreenda um princípio poderoso. Há duas formas de viver, como órfão ou como herdeiro. O órfão está sempre em alerta, correndo, competindo, comparando. Ele teme faltar, vive de ansiedade, mendiga atenção e aprovação. Já o herdeiro descansa. Ele sabe que a mesa já está posta, que a herança já foi garantida. Ele não precisa implorar por migalhas, porque reconhece que o Pai preparou uma porção para ele. Romanos 8,17 declara: E, se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que você não está tentando conquistar o direito de prosperar. Você já nasceu com esse direito na aliança com Cristo. A questão não é se você merece, mas se você assume a identidade de herdeiro. E assumir essa identidade exige silêncio, porque o herdeiro não precisa se justificar para todos, nem explicar seus passos a quem não entende. Ele simplesmente vive, descansa e testemunha os frutos no tempo certo. Agora vamos praticar juntos. Inspire profundamente em 4 tempos. Segure por 4. Expire em 6. Faça isso 3 vezes. Enquanto inspira, repita em silêncio: Eu recebo a provisão de Deus. Enquanto expira, diga: Eu libero toda a escassez. Perceba como o corpo relaxa, como o coração encontra um ritmo diferente. Essa respiração é também uma forma de oração. É como se cada ciclo dissesse a Deus: Eu confio, eu solto, eu recebo. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não planta intencionalmente, as ervas daninhas crescem sozinhas. E quantas vezes deixamos as ervas da preocupação, da dúvida, da murmuração dominarem o solo? Hoje você é chamado a ser jardineiro da sua mente. Cada palavra de fé é uma semente. Cada pensamento de gratidão é uma gota de água. Cada visão de propósito é um raio de luz. Provérbios 18:21 nos lembra: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Ou seja, suas palavras são sementes que se transformarão em frutos. Se a sua boca só fala de falta, não se surpreenda se a colheita for de escassez. Mas se a sua boca abençoa, declara, ativa e semeia vida, sua colheita será abundante. A Bíblia diz em Provérbios 12:14, do fruto da boca de cada um se fartará o bem, e a obra das mãos do homem lhe será retribuída. Note o detalhe, não é só a obra das mãos que gera resultado, mas também o fruto da boca. Você pode trabalhar duro e ainda assim ver pouco resultado se as suas palavras forem de maldição, de derrota, de limitação. Por outro lado, quando você alinha palavra e trabalho, céu e terra se encontram. É como dois rios que se unem e multiplicam sua força. Talvez você se pergunte, por que Deus quer me prosperar? E essa é uma pergunta fundamental. A prosperidade sem propósito pode se tornar armadilha, mas a prosperidade com propósito é multiplicadora. Deuteronômio 8:18 declara: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Veja, prosperidade é uma ferramenta de aliança. Não é capricho, é pacto. Deus prospera você não apenas para satisfazer seus desejos, mas para que você se torne canal. Canal de provisão para sua família, para projetos que abençoam vidas, para causas que refletem o reino. Quando você entende isso, a culpa some, o medo desaparece e a prosperidade flui sem sabotagem. Napoleon Hill também afirmava que a autossugestão é a ponte entre o consciente e o subconsciente. Em outras palavras, aquilo que você repete com emoção e constância se torna ordem para sua mente mais profunda. É por isso que muitas pessoas vivem presas, porque todos os dias dizem para si mesmas: dinheiro é difícil, nada dá certo para mim, eu nunca vou prosperar. Essas frases são ordens que o subconsciente cumpre fielmente, mas você pode mudar isso agora. Substitua por afirmações de aliança. Eu sou terreno fértil para ideias lucrativas. Eu administro com sabedoria e integridade. O céu me dá força para prosperar e confirmar a aliança. Eu sou herdeiro e assumo meu lugar à mesa. Repita essas frases não como mágica, mas como verdade. Carregue-as de emoção. Sinta como se já fossem realidade e observe como sua mente e suas ações começarão a se alinhar. Lembre-se, prosperidade ama o silêncio. O silêncio protege a semente. Não compartilhe tudo o que Deus está te mostrando com pessoas que não têm maturidade para entender. Há sonhos que precisam germinar em segredo, até que estejam fortes o bastante para resistir ao vento da opinião alheia. Salmo 23:5 declara: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Perceba, a mesa é preparada, mas não é você quem a anuncia. É Deus quem mostra no tempo certo o fruto da sua caminhada. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire devagar. Ao inspirar, diga em silêncio: eu pertenço à aliança. Ao expirar, declare: eu libero todo o espírito de escassez. Repita 3 vezes. Sinta como a respiração aprofunda a consciência, como se o próprio corpo testemunhasse a verdade da palavra. Hoje, você deu os primeiros passos em direção a uma mentalidade de herdeiro. Aprendeu que prosperidade começa em silêncio, que palavras são sementes, que o propósito define a multiplicação e que o herdeiro não mendiga, apenas assume. Agora quero que você dê um sinal público de concordância. Escreva aqui embaixo uma palavra de fé. Pode ser amém, pode ser eu creio, pode ser glória a Deus. Sua escrita sela aquilo que o coração já recebeu. Respire fundo outra vez. Feche os olhos por alguns segundos e perceba como sua mente já está diferente da primeira parte. É como se o solo tivesse sido arado, preparado para receber novas sementes. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo no mistério da prosperidade silenciosa. Você já entendeu que há uma diferença entre viver como órfão ou como herdeiro. Mas agora precisamos dar um passo além. Compreender como o herdeiro manifesta a prosperidade no cotidiano. Não basta apenas crer na promessa. É preciso ativar, regar, cultivar. Lembre-se da história de José. Ele recebeu um sonho de Deus ainda jovem, mas não saiu anunciando para todo o Egito.
Pelo contrário, quando compartilhou cedo demais com seus irmãos, sofreu rejeição. Foi vendido, escravizado e injustiçado. Mas em cada silêncio, Deus estava trabalhando. Na prisão, José prosperava. Como escravo, José prosperava, porque prosperidade não era circunstância, era identidade. Quando finalmente chegou ao palácio, não foi surpresa. O que estava oculto veio à luz. O que aprendemos? O silêncio protege o processo. O que você vive em segredo hoje é treinamento para governar amanhã. Esther também é um exemplo poderoso. Ela foi levada ao palácio e instruída a não revelar sua origem de imediato. Ela viveu em silêncio, até que o tempo certo chegou. E quando falou, sua voz salvou uma nação. Prosperidade não é falar antes da hora, é discernir o tempo. Existe um momento de calar e existe um momento de falar. O silêncio de Esther a posicionou, e a sua coragem no tempo certo a elevou. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas voltou para o campo, para cuidar de ovelhas. Ele não saiu dizendo, agora sou rei, abra um caminho. Ele esperou em silêncio. Lutou contra leões, contra ursos, depois contra Golias. Cada vitória em silêncio era preparação para o trono. Aprenda. Há vitórias que você não precisa anunciar. O campo é lugar de treino, e Deus vê em secreto. No tempo certo, a unção se manifestará diante de todos. Prosperidade não é acaso, é cultivo, e cultivo exige disciplina. Não é sobre esforço desesperado, mas sobre hábitos consistentes. O herdeiro organiza, administra, vigia os pensamentos, vigia as palavras. Lembre-se, você não governa apenas riquezas, mas governa ambientes internos. O herdeiro cuida do coração como quem guarda um tesouro. Pegue uma folha de papel. Escreva 3 frases que você percebe que ainda são de escassez. Nunca sobra dinheiro. Não consigo, não tenho sorte. Agora, substitua cada uma por uma afirmação de herança. Eu administro recursos com sabedoria. Eu sou guiado por oportunidades divinas. Tudo coopera para o meu bem. Esse simples exercício transforma sua autossugestão diária. Um rio não acumula água em si mesmo. Ele recebe e distribui. Quando um rio é bloqueado, a água apodrece. Prosperidade segue o mesmo princípio. Você recebe para fluir. Deus prospera você não apenas para pagar contas ou realizar sonhos pessoais, mas para ser um canal de bênção. Veja Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Essa é a verdadeira prosperidade. Abençoar além de você. Feche os olhos por alguns segundos e imagine uma mesa posta diante de você. Nela, não apenas alimentos, mas contratos assinados, relacionamentos restaurados, oportunidades alinhadas com propósito. Imagine pessoas sendo abençoadas através do que transborda de você. Veja-se como canal, não como reservatório. Inspire e diga em silêncio, eu recebo. Expire e declare, eu compartilho. Repita 3 vezes. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é plantar novos pensamentos diariamente. Não basta uma vez. Assim como um jardim precisa de cuidado constante, sua mente precisa de sementes contínuas. Sugestão de rotina noturna. Antes de dormir, declare, eu entrego minhas preocupações ao Senhor. Eu sou herdeiro, não órfão. Amanhã será uma colheita de paz e provisão. Essa rotina simples prepara o subconsciente para trabalhar durante a noite. Quando Jesus estava diante da tempestade, ele não gritou desesperado. Ele disse apenas, acalma-te. Poucas palavras, mas cheias de autoridade. A prosperidade também é assim. Não é barulho, é autoridade silenciosa. Você não precisa provar sua fé com falatórios. Sua postura, sua paz, sua constância já pregam mais alto que qualquer discurso. Coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa, com fé, eu sou herdeiro do reino. Eu administro com sabedoria o que recebo. Eu honro a Deus com meus recursos. Eu sou canal de bênção para minha geração. Repita, até sentir que o coração acredita. Nesta segunda etapa, você viu que prosperidade silenciosa é um processo de identidade, disciplina e propósito. Aprendeu com José, Esther e Davi
que o silêncio prepara, protege e posiciona. Entendeu que multiplicação não é acúmulo, mas fluxo, e praticou exercícios de renovação da mente e de visualização profética. Agora quero que você fortaleça esse pacto. Escreva nos comentários em fé: glória a Deus, eu sou herdeiro. Essa declaração sela sua posição e inspira outros a se levantarem também. Respire fundo mais uma vez. Perceba como desde a primeira leitura, algo já foi sendo plantado em você. O que antes parecia distante agora começa a soar familiar. Prosperidade não é exceção, é identidade. Não é luta desesperada, é alinhamento. Agora chegamos à terceira parte dessa jornada, e aqui vamos falar não apenas de ativar ou cultivar, mas de manifestar. O jardim que você semeou no silêncio agora se prepara para florescer diante dos seus olhos. Um herdeiro que não amadurece desperdiça a herança. Por isso, a prosperidade não chega apenas quando você pede, mas quando está pronto para sustentar. É como um pai que não entrega a chave de um carro potente para uma criança de 12 anos. Primeiro ele ensina, treina, amadurece. Deus faz o mesmo com você. Ele não retém por maldade, mas por proteção. A prosperidade virá na medida da sua maturidade. Pergunte a si mesmo: estou pronto para administrar o que peço? Sei honrar pequenas quantias antes de pedir grandes? Tenho disciplina para multiplicar ou ainda vivo na impulsividade? A maturidade do herdeiro é o terreno fértil onde a colheita nasce. Gálatas 6:7 nos lembra: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei espiritual e natural. Se você plantou palavras de fé, pensamentos de gratidão, hábitos de propósito, não há como a colheita não vir. Talvez não seja no tempo que você deseja, mas será no tempo perfeito. O agricultor não colhe no dia seguinte a semeadura. Ele espera, rega, protege. E de repente um dia o campo está cheio. Assim será com você. O que foi plantado em silêncio se tornará público, porque Deus recompensa abertamente. Prosperidade não é apenas finanças, é vida plena. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância é paz que supera entendimento, saúde que sustenta o propósito, relacionamentos restaurados, criatividade, para gerar soluções, recursos financeiros que servem como ferramentas do reino. O herdeiro não separa áreas, porque entende que Deus deseja prosperidade integral. Feche os olhos e imagine cada área da sua vida como uma sala iluminada, a sala das finanças, com contas pagas e sobra para abençoar. A sala dos relacionamentos, com reconciliação, alegria e apoio. A sala dos projetos, com ideias claras e portas abertas. A sala da saúde, com vitalidade e energia renovada. Entre em cada sala como herdeiro, não como órfão. Toque os objetos. Veja a abundância. Declare: eu assumo. Eu organizo. Eu multiplico. O voto desta jornada foi o silêncio. O silêncio protege a semente até o fruto amadurecer. Não é hora de explicar para todos. Não é hora de justificar cada passo. É hora de guardar no coração como Maria fazia com as palavras que recebia do anjo. Maria, porém, guardava todas essas coisas e meditava-as em seu coração. Lucas 2:19. O silêncio não é omissão, é sabedoria. Ele evita que vozes externas contaminem o processo interno. Coloque novamente a mão sobre o coração. Inspire profundamente. Ao inspirar, diga em silêncio: eu pertenço à aliança. Ao expirar, declare: eu manifesto a prosperidade de Deus. Repita 3 vezes. Agora, verbalize com fé: eu sou herdeiro. Eu prospero em silêncio e manifesto em abundância. Eu governo com sabedoria o que recebo. Minha colheita é inevitável. Prosperidade não é um evento, é um estilo de vida. É uma jornada de fé, disciplina e confiança. Não espere apenas milagres instantâneos. Espere também processos diários. Cada escolha de gratidão é prosperidade. Cada decisão sábia é prosperidade. Cada ato de generosidade é prosperidade. Deuteronômio 8:18 ecoa como fundamento. É Deus quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Essa é a base. Prosperidade não é sobre o que você faz sozinho, mas sobre o que você faz em parceria com Deus. Chegamos ao fim desta trilogia. Primeiro, aprendemos que prosperidade começa em silêncio.
Depois entendemos que o herdeiro cultiva identidade, disciplina e propósito. Agora selamos que a colheita é inevitável e que ela se manifesta em todas as áreas quando há maturidade. Você não está saindo daqui igual. Algo foi ativado, algo foi semeado, e o céu já se move em seu favor. Se você recebeu essa palavra, escreva agora nos comentários: Aleluia, eu manifesto a herança de Deus. Essa declaração sela o processo. Não é apenas engajamento, é fé, é concordância, é profecia. E lembre-se, a prosperidade ama o silêncio. Guarde no coração. Viva em abundância. Caminhe como herdeiro. Respire fundo agora. Feche os olhos. Perceba o silêncio ao seu redor e dentro de você. É nesse espaço íntimo que Deus fala mais alto. É nele que a autoridade do herdeiro se manifesta. Não é pela força da voz, mas pela força da identidade. Você já entendeu que prosperidade começa em silêncio, que o herdeiro se distingue do órfão e que o processo é cultivado com disciplina e propósito. Agora vamos aprofundar o próximo passo. Ativar a autoridade espiritual em sua vida diária. Autoridade espiritual não é dominar pessoas ou circunstâncias. É governar o seu interior com a certeza de que Deus estabeleceu você em um lugar de bênção. É viver como herdeiro consciente de que tem poder para declarar e manifestar promessas divinas. Jesus declarou em Mateus 16:19: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a essência da autoridade. Saber ligar e desligar em alinhamento com o reino. Você não precisa gritar para provar sua fé. A verdadeira autoridade é silenciosa, discreta e inabalável. Ela se manifesta em atitudes, não apenas em palavras. Daniel não clamou diante do rei por libertação. Ele continuou vivendo em fidelidade silenciosa. Sua autoridade vinha da confiança em Deus, não da pressão humana. Quando chegou o momento, Deus abriu a boca dos leões. Isso nos mostra que a autoridade do herdeiro não é conquistada pelo barulho, mas pela integridade e constância. Neemias não fez campanha para reconstruir Jerusalém. Ele jejuou, orou e planejou em silêncio. Quando expôs sua visão ao rei, ele já tinha autoridade porque sua vida estava alinhada ao propósito. Neemias sabia que reconstrução exige tempo, silêncio e estratégia. Paulo declarou muitas vezes que sua autoridade vinha não de títulos, mas de sua identidade em Cristo. Ele escreveu cartas em silêncio, mas elas mudaram comunidades inteiras. Autoridade vem de quem você é, não do que você grita. Ao acordar, reserve 5 minutos para repetir em voz baixa: Eu sou herdeiro. Eu administro com sabedoria o que recebo. Minha vida é uma aliança de prosperidade. Eu sou luz em meio às trevas. Essas declarações não são meras palavras, são sementes para seu dia. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todas as manhãs. Esse hábito treina sua mente para reconhecer a provisão, fortalecendo sua identidade de herdeiro. Antes de dormir, visualize sua vida como deseja que seja. Imagine cada detalhe com emoção. Isso planta a visão no subconsciente. A autoridade do herdeiro se manifesta em escolhas diárias. Escolher gratidão ao invés de reclamação. Escolher fé ao invés de dúvida. Escolher silêncio estratégico ao invés de falar apressadamente. O herdeiro entende que sua postura define o tempo da colheita. A fé silenciosa constrói uma base firme. Repetição cria convicção. Quando você declara sua identidade como herdeiro todas as manhãs e todas as noites, seu subconsciente começa a aceitar essa verdade como ordem. Isso transforma sua vida sem que você perceba. Pequenas sementes cultivadas em silêncio se tornam uma floresta de abundância. O herdeiro que vive em silêncio não vive para si mesmo. Ele influencia ambientes, comunidades e gerações. Sua autoridade silenciosa se torna exemplo. Como um farol que não precisa gritar para ser visto, sua vida transmite um testemunho profundo. Cada decisão de gratidão, cada ato de generosidade, cada palavra de fé fortalece não apenas você, mas todos ao seu redor. Feche os olhos e coloque a mão sobre o coração. Inspire profundamente e mentalmente diga: Eu ativo a autoridade de herdeiro em minha vida. Expire e declare: Eu libero toda dúvida e escassez.
Repita 3 vezes. Sinta essa autoridade crescendo dentro de você. Hoje você compreendeu que a autoridade espiritual é fruto da identidade do herdeiro. Que prosperidade não se manifesta apenas em recursos, mas em postura, silêncio e consistência. Que o herdeiro governa sua vida em aliança com Deus, não por força própria, mas por autoridade espiritual. E agora quero que você manifeste sua posição. Escreva nos comentários com fé: eu ativo a autoridade do herdeiro em silêncio. Essa declaração sela sua consciência e fortalece seu lugar como filho ou filha de Deus. Respire fundo. Feche os olhos. Sinta que algo já foi plantado profundamente em seu coração, desde a primeira parte dessa jornada. Agora chegou o tempo da manifestação. Não apenas de receber, mas de manter e multiplicar. Hoje vamos falar sobre como a herança se torna uma realidade tangível, não por acaso, mas por propósito, e como a prosperidade silenciosa se transforma em um legado. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita é consequência natural do processo que você já iniciou. Plantar em silêncio, cultivar identidade, ativar autoridade. Quando você permanece fiel, mesmo sem ver resultados imediatos, o tempo de Deus traz a colheita perfeita. A colheita do herdeiro é diferente da do órfão. O órfão espera migalhas, o herdeiro espera a abundância, porque sabe que pertence a uma aliança eterna. Colheita não é apenas dinheiro no bolso. É reconhecimento espiritual, saúde restaurada, relacionamentos alinhados, projetos realizados, paz no coração, portas abertas para novos propósitos. A verdadeira colheita é integral, envolve todas as áreas da sua vida. Um herdeiro não vive apenas para si, vive para deixar um legado. Isso significa plantar sementes para além da própria vida, como Abraão, cujo pacto trouxe bênçãos para gerações. Você precisa decidir hoje qual será o legado da sua prosperidade. Ser um exemplo de fé e disciplina, sustentar causas que honram Deus, multiplicar recursos para servir ao próximo. Seu legado começa em cada escolha que você faz agora. José não guardou suas bênçãos apenas para si. Ele administrou recursos no Egito para salvar uma nação inteira. Esse é o legado do herdeiro. Usar a prosperidade como instrumento para cumprir um propósito maior. Esther não recebeu apenas um título. Ela recebeu uma posição para salvar seu povo. Seu legado foi a coragem e a obediência. Essas histórias nos ensinam que prosperidade e legado estão interligados. Não se trata de possuir, mas de usar com sabedoria. Jesus ensinou a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. O herdeiro não esconde sua bênção, ele multiplica. Mesmo uma pequena semente, se cultivada, se torna uma grande árvore. Multiplicar é um ato de fé e responsabilidade. É reconhecer que Deus confiou em você algo precioso e que essa confiança precisa gerar frutos. Reserve um momento do seu dia para pensar em algo que pode multiplicar hoje, um ato de generosidade, um ensinamento que pode compartilhar, uma oportunidade que pode criar para outro. Escreva em seu diário: hoje eu escolho multiplicar minha herança em benefício do reino. Esse simples ato ativa a prática do herdeiro. Manifestar a prosperidade significa viver em plena consciência da sua identidade. É reconhecer que você não é órfão, mas herdeiro. É agir com segurança, paz e generosidade. A manifestação é visível. Contratos assinados, portas abertas, relacionamentos restaurados, sonhos realizados. Mas antes disso é invisível, fruto da fé, do silêncio e da consistência. Feche os olhos e visualize uma grande mesa posta diante de você, cheia do que precisa para cumprir seu propósito. Pessoas sendo abençoadas através de você. Sua vida refletindo paz, abundância e propósito. Respire profundamente e diga mentalmente: eu recebo a herança, eu manifesto o propósito, eu vivo a colheita. Repita 3 vezes. Coloque a mão sobre o coração e declare: eu sou herdeiro da aliança de Deus, eu recebo e multiplico em silêncio. Eu honro com gratidão a provisão que me é dada. Meu legado é eterno. Essas declarações
não são apenas palavras. São ordens para o seu subconsciente. Elas definem sua identidade e posicionamento diante de Deus e do mundo. Ser herdeiro é viver todos os dias com consciência e propósito. É escolher gratidão, silêncio estratégico e fé ativa. É cuidar do jardim interno diariamente. Não se trata de um ato isolado, mas de um estilo de vida. Manhãs com declarações de fé. Dias de disciplina e ação alinhada. Noites de silêncio, meditação e gratidão. Esse é o padrão do herdeiro. Chegamos ao fim dessa jornada profunda. Nas 5 partes você aprendeu. Prosperidade começa em silêncio. O herdeiro cultiva a identidade, disciplina e propósito. O silêncio protege a semente até o fruto amadurecer. A autoridade é ativada pela fé, não pelo barulho. A colheita é inevitável quando o herdeiro vive em alinhamento com Deus. Hoje você não apenas compreende a prosperidade silenciosa, você a vive. Você não é mais órfão, você é herdeiro. Se essa mensagem ressoou no seu coração, escreva agora nos comentários: Amém, eu manifesto minha herança em silêncio. Essa declaração sela sua identidade e sela o propósito dessa caminhada espiritual. Lembre-se, o silêncio não é ausência, é espaço sagrado onde Deus age. Sua herança está sendo trabalhada, sua colheita está chegando. Caminhe em fé, viva em gratidão e seja um herdeiro que deixa um legado eterno.